No vídeo de hoje eu vou te passar 4 REITs que vão te pagar dividendos em dólar. Isso mesmo, você vai criar uma nova fonte de renda passiva em dólar. Se você ainda não sabe o que são os REITs, não se preocupa que eu vou te ensinar durante esse vídeo também. E também vou te passar uma ETF extra de REITs no final desse vídeo. Então fica comigo até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O intuito desse canal é te educar financeiramente, é te passar tudo o que você precisa entender sobre investimentos para receber renda passiva. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os REITs, que é um excelente exemplo, um excelente investimento para renda passiva. E o que são esses REITs? REITs são os fundos imobiliários americanos. Ao invés de você investir em fundos imobiliários, que são imóveis brasileiros, você vai investir nos REITs, que são imóveis lá nos Estados Unidos ou em outro lugar do mundo. Por exemplo, tem REITs que têm imóveis até mesmo aqui no Brasil. Tem REITs que têm imóveis na Austrália, na Alemanha, na Suíça, na Dinamarca, Espanha, Portugal, em todo lugar do mundo. Tem REITs que só tem imóveis nos Estados Unidos, tem REITs que tem imóveis no mundo inteiro. Então é muito bom que você vai ficar muito mais diversificado. Um único REITs às vezes é maior que todos os fundos imobiliários do Brasil juntos. Então isso te dá uma segurança gigantesca e eu separei 4 para a gente estar falando no vídeo de hoje. E também vou te mostrar o que você precisa olhar antes de investir no REITs. Então vem comigo que eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente estar analisando o primeiro REIT. E o primeiro REITs tem o código O. Lá nos Estados Unidos a primeira diferença é essa. Não tem uma regra específica de falar um ticker, que é o nome do investimento, precisa ter 4 letras e 2 números. Igual aqui no Brasil, por exemplo, MXRF11. É 4 letras e 2 números. Nos Estados Unidos não tem essa. Por exemplo, esse REITs só tem a letra O. O nome dele é O. É a abreviação do nome que chama Realty Income Corporation. Então esse é um REIT de varejo, né? Ele vai alugar imóveis para empresas do varejo. Por exemplo, 7-Eleven, que é muito famosa fora do Brasil, às vezes é Walmart, Starbucks. Então realmente é um fundo imobiliário bem grande que tem imóveis espalhados por todo lugar dos Estados Unidos. O valor da cota atualmente é de 61 dólares, mas muito importante lembrar também que nos Estados Unidos você consegue comprar no mercado fracionário da ação, ou seja, você consegue investir em qualquer REIT ou qualquer ação e ETF com valores a partir de 5 dólares, por exemplo. No caso desse REITs, você investiria 5 dólares e você compraria uma participação, por exemplo, de 0,05% desse REITs. Então isso torna o mercado americano muito mais acessível. O dividendo em dólar está de 4,82. Lembrando que você vai estar recebendo dividendo de uma moeda que é 5 vezes mais forte do que a sua. Então os dividendos nos Estados Unidos dificilmente vão ser igual ao do Brasil, de 10%, 12%. Você tem que ter isso na cabeça e não esperar isso. É outra proposta de investimento, você não vai estar investindo no Brasil, então não espera receber dividendos altos igual aqui no Brasil. Você vai estar recebendo dividendos em dólar, numa moeda que perde muito menos valor que o real, numa moeda muito mais segura e investimentos muito mais seguros que aqui no Brasil também. Você vê que nos últimos 12 meses teve uma queda, né? O mercado não está fácil em lugar nenhum do mundo, mas a gente sabe que isso é um momento da gente estar aproveitando as oportunidades. Então aqui vai ter várias informações, mas a gente vê sobre o dividendo, ó, que é um dividendo muito constante. Isso que a gente procura, constância, né? Você vê que os dividendos praticamente não tem oscilação e ainda agora está tendo um aumento para cima. Teve uma oscilação pequena, mas para cima, o que é muito bom, significa que o fundo imobiliário está crescendo, né? Então legal demais. Outro site para você estar analisando também que é interessante é o fundamentei.com e tem uma métrica que eu vou mostrar aqui para vocês que é muito interessante vocês olharem, que é o FFO. A métrica mais interessante para você analisar um REITs é o FFO. Então o FFO tem que ser crescente, quanto mais ele crescer, melhor. E você vê que desse fundo imobiliário ele está crescendo desse REITs. Saiu de 1.000 para 2.463. Então legal. O payout dele também ali está alto até. A única coisa que a gente tem que ficar de olho é que diferente dos fundos imobiliários que não podem ter dívidas aqui no Brasil, os REITs nos Estados Unidos podem ter dívidas. Isso deixa o investimento um pouco mais arriscado. E a gente tem que ver aqui, ó, que a dívida desse REITs está subindo bastante. A gente tem que procurar entender o porquê, se ele fez novas aquisições ou se ele está tomando dívida de maneira indevida ali para investir ou não. Mas outra coisa que a gente observa é a receita está crescendo. Então se a dívida cresceu, mas a receita cresceu, é menos pior. O duro é quando a dívida cresce e a receita não cresce junto. Então esse foi o primeiro fundo imobiliário que paga dividendos em dólar todos os meses. Agora bora pro segundo. O segundo REITs é o STAG, né? Então vamos aqui para a tela. O STAG é como se fosse o HGLG11 aqui do Brasil.
é um fundo de galpão logístico. E uma parte gigantesca desses galpões logísticos, cerca de 40%, estão locadas para a empresa do setor de e-commerce, que é o setor que mais cresce no mundo. Então eles têm imóveis que estão só se valorizando, ficando muito em alta, por isso que esse é um excelente fundo imobiliário. Ele é o segundo maior REITs dos Estados Unidos no setor de logística, ele só perde para o PLD. O PLD, inclusive, tem imóveis aqui no Brasil no segmento de logística também. Só que esse daqui paga dividendos mensais. O valor dele atualmente é $32. Ele paga um dividend yield médio de 4,48%, que é bem interessante, e também teve uma queda recente. Aqui você vai conseguir ver algumas métricas importantes, como PVP, dividend yield, PL, EBITDA, a dívida também, então algo muito importante, mas isso eu ensino dentro do Riqueza em Dólar, como você analisar um REITs, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês entenderem um pouco mais o que é o meu programa Riqueza em Dólar, onde você vai aprender a investir do zero e receber dividendos mensais em dólar na sua conta de forma automática. O primeiro link da descrição. Mas você vê que os dividendos do STAG são também estáveis. Isso é muito bom nos Estados Unidos. Os dividendos não têm oscilação como aqui no Brasil. Vamos ver agora o FFO do STAG. A gente vê que o FFO está crescente também. O payout dele deu uma caída para baixo dos 70%, que eu não gosto muito porque aí o dividendo diminui, mas o que a gente tem que ver é que às vezes ele parou de entregar um pouco de dividendo para fazer novas aquisições, o que no futuro vai valorizar a nossa cota e vamos receber mais dividendos também. Então pode ser interessante. Aqui a dívida dele está estável, né? Não está aumentando muito, e o lucro dele aumentou bem. Então um fundo imobiliário que está com uma margem muito legal, tá um fundo imobiliário seguro, não está com uma dívida absurda não, mas é uma dívida para ficar de olho e acompanhar mais de perto, mas nada ali de muito assustador. Agora vamos para o terceiro fundo imobiliário. O terceiro fundo imobiliário vai ser o Land. Esse é um fundo imobiliário menor, mas muito interessante também. Vamos ver aqui os dados. Ele está custando $16 e ele é de um segmento de terras, né? Terras agrícolas. O que esse REITs faz? Ele compra grandes terrenos e divide para agricultores. Então é bem interessante, ele tem muitos terrenos, ele tem muitos hectares, o portfólio dele é bem interessante, então eu acredito bastante nele pro longo prazo e ele passou por uma grande desvalorização. Dividend yield de 3,27, aqui vamos ver, os dividendos dele também são estáveis. Agora vamos ver o FFO dele aqui. O FFO dele está crescente, você vê que é um REITs bem pequeno ainda, o payout dele está super elevado. Ele está distribuindo mais do que ele ganha, então tem que entender, às vezes ele fez uma venda de um terreno, uma venda de alguma coisa ali para ele estar conseguindo distribuir tanto dividendo assim. O lucro dele está crescente e a dívida dele está bem estagnada, então é um fundo imobiliário bom, tem que olhar mais de perto por ele ser pequenininho, mas é um fundo imobiliário bem interessante, num setor interessante. E o quarto não vai ser um REITs específico. Eu vou falar uma ETF para vocês que é bem interessante. Essa ETF chama SCHH. É uma ETF de REITs. Você vai receber dividendos e você vai estar investindo nos maiores REITs dos Estados Unidos. Então, se você ainda não sabe como analisar um REITs, não se sente seguro, a melhor estratégia é começar através das ETFs. Então, uma dica para você é pesquisar sobre a ETF SCHH. Lembrando que no Riqueza em Dólar, que é o meu mais novo treinamento sobre investimentos nos Estados Unidos, eu ensino tudo o que você precisa saber sobre investimentos nos Estados Unidos. REITs, ETFs e também ações. Sempre focando em te entregar o melhor conteúdo para você receber o máximo de dividendos em dólar e alcançar o seu objetivo também na valorização do seu patrimônio e segurança do seu patrimônio. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!